O simples nem sempre funciona no mercado financeiro. Através desse vídeo, você vai entender que são necessárias aí mais explicações para você então poder operar. Eu gostaria aqui de colocar para vocês que se você fizer uma coisa ou outra simples, você vai conseguir ser lucrativo no mercado financeiro. Mas isso não é verdade. Às vezes nós temos entendimentos mais complexos, situações mais complexas que realmente você precisa entender para então ser lucrativo consistentemente no nosso mercado. Todas essas informações estão presentes nos meus vídeos aqui e as complementações, os detalhes, você vai encontrar aí nas mentorias. Então, nas mentorias, se você clicar aqui, você vai saber mais. Nas mentorias, você vai ter a capacidade aí de entender profundamente todos esses detalhes aí a fundo que eu venho sempre falando nos vídeos e muito mais. Afinal, eu sou Senan Trader profissional há 18 anos no nosso mercado e tenho o objetivo com esse canal fornecer conteúdo gratuito de extrema qualidade. Sou conhecido provavelmente de centenas de operadores que apenas já com os meus vídeos melhoraram e continuam melhorando a consistência, certo? Então, seria muito tranquilo da minha parte, mas não seria correto dizer que você, fazendo uma análise simples, você vai conseguir ser consistente, certo? Não é assim. Tá? Então, nesse vídeo você vai ver várias situações que apresentam ser aí tranquilas, mas elas não são bem assim. Nós temos algumas situações que você precisa observar bem mais aí para fazer as suas operações. Então nós temos vários exemplos. Muitas pessoas que vêm aqui no meu canal, que me conhecem, né, e que conhecem a respeito do método Oliver, eles acham que o método Oliver é baseado aí nas barras elefantes. E é verdade, vamos dizer que 50% do método se baseia na questão das barras elefantes. Mas não é só identificar as barras elefantes e operá-las. Tá? Identifiquei e entrei. Não, depende de muito mais coisa do que isso. Aqui nós temos dois exemplos gritantes, tá, de barras elefantes. Você tem que convir comigo, tá, que nós temos aqui duas barras elefantes muito claras, né? O que são barras elefantes? Barras elefantes são barras aqui com poucas tails, ok? E muito corpo, e grandes, né? Você vê que o gráfico é grande, são barras grandes. Tanto essa quanto essa são barras elefantes claras. É claro que nós temos outras barras elefantes menores, mas vamos colocar essas duas aí bem claras aí para vocês. Tá? E muitas pessoas acham que identificando as barras elefantes é só você entrar e está tudo resolvido. E não é bem verdade. Vocês podem ver que nenhuma dessas duas barras aqui chegou a pagar um risco delas. Tá? Barras elefantes tem um risco alto, né, que é um risco maior, ok? Porque o stop é de uma barra, assim como o próprio Oliver diz, tá? E então você tem um risco aí alto, tá? Muito bem. Aí, o que acontece? Será que essa barra elefante aqui é interessante você fazer a operação? Tá? Será que essa barra elefante realmente é poderosa o suficiente para você entrar? Então vamos analisar o seguinte, né? Nós temos o primeiro candle aqui, é um candle de forte força compradora. Tá? E esse candle ele é anulado por uma barra de forte força vendedora, ou seja, tecnicamente falando, até visualmente falando, isso tem muita força, essa barra aqui tem muita força, porque ela está anulando, né, um candle de forte alta, ela anula todo, tá? E outro detalhe, né? Nós estamos aqui abaixo da 20, quer dizer, o rompimento dele, a perda dele está abaixo da 20, tá? E ele está perto da 200, então nós não podemos falar que eu não posso entrar nessa barra elefante, que essa barra elefante, isso aqui é uma barra elefante de exaustão, né? Eu não posso entrar porque é uma barra elefante de exaustão. Não é uma barra elefante de exaustão. Definitivamente isso aqui não é uma barra elefante de exaustão, porque a barra elefante de exaustão normalmente é uma barra que acontece bem distante, uma barra elefante que acontece bem distante da 20, distante da 200, tá? E isso não está acontecendo. Nós temos uma barra aqui perto da 200, ok? E ela rompe a 20 para baixo, ela rompe a 8 para baixo, ou seja, definitivamente isso aqui não é uma barra elefante de exaustão, não é. Tá? Então, não haveria motivo de você, se fosse simples, não haveria motivo de você não entrar nessa barra, se fosse simples. Tá? Então, assim, barras elefantes, se fosse simples entrar dessa forma, seria muito simples, né?
E você viu que não houve continuidade dessa barra elefante. Isso aqui não pode se dizer que, e para mim, tá? Para mim, isso aqui não é continuidade. Essa continuidade é pífia em relação ao stop. Tá? Olha o tamanho do stop, tá? Olha a continuidade dela, quer dizer, ela um terço, ela continuou um terço do stop, quer dizer, isso para mim não significa muita coisa. Tá? Eu tenho um stop altíssimo, tá? E ela vai só um terço. Vocês observam que ela vai mais um pouquinho aqui, depois volta, tá? E faz todo o movimento ao contrário. Quer dizer, o operador então teria que virar a mão aqui, por exemplo, né? E virar e tá tudo certo, né? Então o que acontece? Observem a complexidade dessa situação. Por que não entrar nessa barra elefante? Certo? Por que não entrar nessa barra elefante? Aí eu te pergunto, por que não? Não é simples, é só você entrar em rompimento de barra elefante? Por que ela não dá essa continuidade, você tem que virar a mão, fazer tudo isso? Muito bem, eu digo por quê. Tá? Primeira coisa importante. As barras interessantes no mercado brasileiro, estatisticamente, são aquelas barras que furam as três médias. Tá? Furam as três médias, ou seja, se ela estivesse fazendo esse tipo de movimento, seria uma barra interessante para você entrar. O fato de ele estar perto da 200, mas ele não romper a 200, tá, de cima para baixo, não constitui para mim o que seria uma barra interessante para entrar, que seria uma barra elefante de ignição. Na hora que você está aqui, você tem as apostilas, tá, e você vai aqui no upgrade, eu já falei isso em vídeo, inclusive, você vai aqui no upgrade, você vai entender que a barra elefante de ignição, ok, que ela está aqui, a barra elefante de ignição, eu tenho um exemplo claro, inclusive, tá, bem parecido com esse aí, mas não é igual. Observem na página 119 o que acontece. Ele rompe as três médias, abriu um pouco acima da M20, né, da M200, na verdade que está errada, acima da M200, tá, e rompe para baixo, certo? Então aqui, essa barra elefante é a barra de continuidade. Observe como ela veio linda, linda, linda. Tá? Então só por esse detalhe, o fato de ele não estar rompendo a 200 aqui no mercado brasileiro faz diferença. Tá? Então aqui eu não entro por causa desse pequeno detalhe, quer dizer, é um detalhe a mais. Não é simples, tem outros detalhes. Esse é um detalhe que eu estou explicando aqui para vocês, certo? Agora vamos ver. Vamos observar aqui então, tá? E essa aqui? Tá? Qual que é o problema de você entrar nessa aqui? Vamos ver então. Lá. Ou seja, bom, essa está acontecendo do jeito que você falou. Ela começou aqui, ela está passando daqui para baixo, ela está rompendo a 200 para baixo. Certo? Só que ela está rompendo a 20. Tá? Olha o término dela. Ela está rompendo a 20. Ou seja, essas duas barras aqui, elas não são barras interessantes para entrar. Essa aqui, porque não rompeu, ela não estava fazendo a 200, não estava rompendo a 200 para baixo, que configuraria uma barra elefante de ignição. E essa aqui, ela precisava terminar aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar, para ficar claro aí para vocês, as duas possibilidades, as duas barras que seriam interessantes entrar aqui, ó. Essa barra seria dessa forma, tá? E essa barra, não tem problema tail não, seria dessa forma aqui, ó. Ela teria fechado abaixo da M20, certo? Para eu entrar, ela precisava fechar abaixo da M20 e ela não fechou abaixo da M20, tá? Não fechou abaixo da M20, ou seja, esses pequenos detalhes aqui, tá? Detalhes fazem a diferença para eu não entrar na operação. Operações essas que não foram para frente, tá? Elas não pagaram o risco. Tá? Elas não pagaram o risco, quer dizer, para você ganhar dinheiro aqui, você deveria entrar, tá? E sair rápido. Era o jeito de você ganhar dinheiro aí nessas operações, certo? Mas elas não são capazes de pagar o risco. Não são capazes de pagar o risco, ou seja, são operações aí que se forem estopadas, você muitas vezes, se você operar muito curto, você vai ter dificuldade aí de ficar consistente, porque numa dessas você vai ter que tirar 2, 3 para você sair curto. Certo? Então, assim, não é tão simples assim. Certo? Não é tão simples assim. Perfeito? Agora, muito bem. Vamos olhar aqui, tá? Uma outra situação aqui, tá? Eu vou observar aqui com vocês uma outra situação. Vamos lá, tá? Guarde tudo que eu falei anteriormente, né? Outra barra elefante aqui, certo?
Será que essa barra elefante, Senna, é interessante aí para poder fazer as operações? Tá. Será que essa barra elefante é interessante para poder fazer as operações? Muito bem. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma barra elefante que parte da 200, rompe a 8, rompe a 20, certo? Certo. Só que eu não falei ainda no exemplo anterior, que ainda tinha o problema. Tá? Se você observar os exemplos anteriores, volte no vídeo aí para você ver, toda essa barra aqui tem todos os atributos para eu entrar, não tem? Ela parte da 20, rompe a 8, rompe a 20, olha como é que ela fecha abaixo da 20. Não é isso que eu ensinei a vocês? Tá? Ela fecha abaixo da 20, não é isso que eu ensinei? Então não haveria problema de eu entrar, certo? Você viu que ela houve uma mínima continuidade e voltou, certo? Incapaz, inclusive, de pagar o stop novamente, né? Ela teve até uma certa continuidade mínima, depois voltou incapaz de pagar o stop. Tá? Qual que é o detalhe? Certo? A M20 estava inclinada para cima, certo? Ela não pode, no exemplo anterior eu não coloquei ainda, ou seja, a M20 precisa estar inclinada para baixo, pessoal, para baixo. Se ela estiver inclinada para cima, não tem jeito de fazer o operacional. Tanto é que todos os exemplos, ó, olha como é que ela está inclinada para baixo ou para cima. Aqui eu explico exatamente isso. Ó. M20, a compradora tem que estar inclinada para cima. Tá? E a vendedora inclinada para baixo. Olha como é que essa barra elefante está inclinada para baixo e dá o stop. Tá? Dá o stop. Olha essa aqui inclinada para cima, é barra de compra, tá? Essa aqui inclinada para baixo, tá? Servindo aqui é outro tipo de barra elefante aqui, tá? Mas não tem problema, tá rompendo as três médias aqui, certo? Então assim, isso é muito importante aí para o operacional de vocês. Agora vamos lá. Aqui não estava tão claro, mas essa barra é quase desse tamanho, né? Quer dizer, essa também é uma barra elefante. Será que essa barra elefante, ela tem todos os atributos aí que nós aprendemos no vídeo? Vamos lá, olha lá. Será que ela tem todos os atributos? Tá. Ela está servindo como base, ela está literalmente rompendo a 8, a 20 e a 200. Ela passa para cima aqui da 200. Tá? A 20 está inclinada para cima? Sim, a 20 está inclinada para cima. Então, essa sim é uma barra elefante poderosa. Essa sim é uma barra elefante que você pode sim entrar. E, inclusive, essa é a barra elefante que dá muito mais até do que 1 para 1, dá 2 para 1 aqui é para vocês. Enquanto essas outras barras aqui, elas dão apenas alguma coisa, uma pequena continuidade, uma continuidade ínfima, e essa aqui dá uma continuidade poderosa. Tá? Então assim, esses aspectos deixam as coisas um pouco mais complexas, um pouco mais complicadas. Então não é simples, literalmente assim, identificar a questão das barras elefantes e poder fazer o seu operacional tranquilamente. Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Tá? Então, por exemplo, se nós pensarmos que isso aqui é uma barra elefante, na verdade isso aqui é um bull, né? Tá? Mas se você pensar como barra elefante, você não estaria errado se você pensasse como uma barra elefante aqui, é um bull na verdade. Você viu que esse aqui foi bem simples, né? Continuou indo. Tá? Só que isso aqui é um setup, não é uma barra elefante para mim, é um setup aqui, certo? Então assim, tem diferença de operacional. Muitas pessoas, por exemplo, muitas pessoas utilizam dessa forma também, ó, barras que saem da 20, considera uma barra elefante e o operador entra, tá? Na verdade isso aqui é uma margin, né? E muitas pessoas entram aqui e colocam stop aqui e tá errado, tá? Que foi estopado inclusive, tá errado. Você viu que a continuidade é mínima, tá? Isso aqui não é para ser operado na barra elefante, é para ser operado, tá? No gift, né? No gift, na NRB inclusive, quer dizer, nesse caso até um pouco mais. Porém, o stop não é na barra, o stop é aqui, porque a estrutura da margem, quer dizer, tem coisas mais complexas, quer dizer, se você entra aqui como barra elefante, você vai colocar o stop como a barra elefante, e o stop você acaba sendo estopado, quer dizer, se você quiser pegar o movimento, você vai ter que entrar de novo aqui, quer dizer, você foi estopado, tem que entrar de novo, quer dizer, é um constante estopar, entrar novamente, estopar, entrar novamente. Isso arrebenta com o seu operacional, certo? Então, essa questão de ser simples, às vezes, realmente, como
Muitas pessoas falam, às vezes realmente é simples. Existem momentos que o mercado é simples, mas na maior parte do tempo ele não é simples. Se ele fosse simples, todo mundo ganhava dinheiro, porque a técnica simples aqui todo mundo entende. Agora, nem todo mundo entende todos esses aspectos que eu disse a vocês. Quando entrar, quando não entrar, aonde estopar, aonde não estopar, certo? Então, esses detalhes. Aonde você encontra esses detalhes? Você encontra aqui na mentoria. Nós temos uma mentoria avançada aí, pessoal, realmente é muito importante aí todos esses aspectos para você, então, ser consistente no mercado, né? Então, eu convido a todos a fazer a mentoria aí comigo, mentoria que tem de 2 em 2 meses, tá? Então, quem estiver interessado, me contacta lá no direct, tá? Porque aí eu dou a data aí para vocês, no meu Instagram também aparece essa data, ok? E por enquanto eu fico por aqui, obrigado pela presença de vocês, pessoal, deixe um like no vídeo, compartilhe esse vídeo, sempre muitas informações para vocês, show, sempre show.